Olá, concurseiro, olá, concurseira, como estamos? Vamos continuar então com o nosso conteúdo de hardware. Falei para você na última aula a respeito desse conteúdo, falei um pouco de orientações sobre a prova, sobre o nosso estudo melhor, e comecei a falar sobre o processador. Falei dos modelos domésticos da linha Intel, sabendo que não é o único fabricante, tem a AMD, também tem Motorola, tem outros fabricantes. Naquele conjunto de exercícios primeiro que eu deixei à disposição na primeira aula, você vai encontrar umas duas questões sobre esse assunto, hardware, tá? Mas não pense que nos novos conjuntos de exercícios que eu vou colocar para você, você não encontra os demais exercícios com assunto de hardware também, certo? Nessas nossas primeiras 4 aulas, eu entendo assim, você vai ter esses 14 exercícios para resolver. Mas depois o próximo exercício, o próximo grupo vai ser meio encardido. Tô falando, tá? Então aproveite para entender o meu estilo de aula, começar a organizar teu estudo, já sabe os conteúdos que eu vou trabalhar para chegarmos lá no nosso objetivo. Calma, tranquilidade, sem desespero. Vamos chegar para arrebentar. Tudo bem? Legal? Então vamos lá. Eu falava contigo sobre o processador, claro. Falei para você que tinham vários sinônimos e que tinham os principais tipos lá. Você sabe, por exemplo, que o Core i7 é um baita de um processador. E existe a sequência que eu coloquei na última vez na aula, Core i3, i5 e i7. E falei para você, olha, o i3 é mais do que suficiente, ele é lindo, maravilhoso. Só que o i5 seria ideal. O i7 é um estrondo. É claro, se você tiver bastante grana, vai lá e compra o i7 de uma vez, não é mesmo? Se você tem essa possibilidade, não vai te fazer falta. Ricardo, depois que eu passar no INSS, tá bom, é uma escolha. Agora é legal falar também na questão de hardware, além desse componente do processador, daqueles caras que ligam o computador com o mundo exterior. Como assim? Esses caras ficam na placa principal do computador, que é a placa-mãe, e eu vou dizer para você que nós temos uma porta chamada PS2. Aquela que tem, por exemplo, o mouse e o teclado. Então o tipo de porta PS2 é. Só curiosidade de saber esse nome dessa porta. Uma porta bem antiga, RS232, é a porta serial. Olha a porta PS2 aqui, ó. Porta paralela, porta VGA, portas USB e a porta da placa de rede ali, do adaptador de rede, tá? Então nós temos aqui, ó, a porta serial conectava aquele mouse antigo, conectava também, por exemplo, impressoras fiscais. Hoje em dia ainda você encontra dispositivos que acabam operando, trabalhando com essa porta. Ricardo, mas vamos supor o meu computador não tem mais isso. Compra um adaptador. Um adaptador, Ricardo? Isso, um adaptador USB. Como assim um adaptador USB? Tudo existe USB. Tudo existe USB. Se encaixa no USB, ele vira o RS232. Se encaixa no USB, ele vira o PS2. Se encaixa no USB, ele liga a impressora. USB liga a webcam, liga teclado, liga mouse, liga luvinhas que esquentam no inverno, por exemplo. Muito útil aqui, por exemplo, de onde eu estou gravando, que é Curitiba. Eu sou gaúcho, vivo há muito tempo aqui em Curitiba e digo, a única coisa que eu não consigo me acostumar com essa cidade é o frio. Frio. Mas não é um frio. É frio. Mas frio de muito frio, e cara, eu vou para Curitiba. Você não está entendendo. Não é frio de verdade. É um frio. O problema é que no outro dia é frio. No outro dia é frio de novo. Quando você está 20 dias no frio, você pensa, tá bom, agora tá bom, né? Daí começa o frio. Então esse é o problema. Não é que é muito frio, é muitos dias com frio. Aí você tem que usar essas luvinhas que esquentam no inverno. Liga onde? Liga na USB. É óbvio que se você está me assistindo de Natal, é óbvio que você não precisa de luvinhas que esquentam, né? Que é a cidade que faz mais sol nesse país. Né? Tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho USB universal, porque cabe qualquer coisa, serial, porque os bits vão um atrás do outro de forma serial, e bus é ônibus. Que ônibus? É barramento. É estrada por onde os dados vão trafegar. Então, uma estrada, um barramento, uma porta de comunicação, onde você pode ligar tudo que é tipo de componente. E aí tem esses números do lado. Que são esses números, Ricardo? A velocidade de transmissão dos dados em cada uma dessas portas, né? Então veja, hoje a maioria esmagadora dos dispositivos que trabalhamos, eles são 2.0. Só que se você pega um HD externo, lá vem no HD externo lá escrito nele assim, ó, USB 3.0 ready, ou seja, estou preparado para essa tecnologia. Normalmente a porta vem na cor azul, e ele mudou até a logo dele, ficou esse SS, que deriva de Super Speed, ficou bem mais rápido.
Imagina você com um HD externo de 1 terabyte e quer transmitir todos esses dados para dentro do computador. Olha a demora que ia ser. Então você tem hoje um avanço de velocidade nesse lance de USB 3.0. Normalmente, quando você pega um Ultrabook, que você já viu que é um computador portátil já mais poderoso e tudo mais, quando você pega um Ultrabook, ele vem lá com portas 3.0. Dá pra ver, elas são azuisinhas do lado. Acompanhe quando você for numa loja, tá? E já snob. Chegue lá, convida a garota ou o garoto para ir até a loja. O garoto não. Se você é garota, não convide o garoto, porque o garoto ele não consegue assumir que as mulheres sabem mais que os homens, né? Se ele for machista. Senão você chega e diz para ele assim, ó, olha, você sabia que este Ultrabook tem esta porta USB azul, porque a velocidade dele é 3.0? Você já pensou? Ele vai pensar, ou você é nerd e vai desistir de você, ou ele vai se apaixonar. Então veja bem para quem você fala isso. Esse aqui, agora falando sério, é a nossa velocidade. Só que agora que eu já falei do processador, de algumas portas, eu preciso falar de outro componente que já trabalhei contigo, que é a memória principal. A memória principal é a memória RAM e ela é volátil, ela perde os dados quando desligada. Não esquece, essa memória ela está sincronizada, uma memória síncrona. Ela está sincronizada com o teu processador, combinado? E olha só, tem diversas capacidades. Ricardo, mas qual que é melhor? Veja, vou fazer uma analogia no quadro, um quadro comparativo no quadro para você. Vamos lá. Um quadro comparativo no quadro foi péssima, né? Mas vamos lá. Olha lá. De forma alguma eu quero que soe de forma pejorativa isso. Só para você ter uma noção. Vamos falar em dinheiro. Vamos falar em quantidade de memória RAM. Vamos falar em quantidade de HD. Ai, de Winchester? Imagine que uma pessoa ganhe R$2.000. E esses R$2.000 sejam suficientes para a subsistência dela. Paga o aluguel, paga tudo que tem. Só que chega no final do mês está 0 a 0, não deve nada. Mas está 0 a 0, não tem mais dinheiro, não tem mais o que fazer, está 0 a 0. É você ter hoje, não é ruim, mas não é bom. É você ter 2, é você ter 150. O que, Ricardo? Gigabytes. Agora imagine tendo esse mesmo nível de vida que suba para 5.000. Ó. Viu a sensação? É você ter, por exemplo, 4.500 aqui, ó. 4 gigabytes. Olha como a memória RAM é menor mesmo, ó. Acho que ela é mais rápida. E 500 gigabytes. Agora, imagine uma pessoa ganhar R$20.000 por mês. É você ter mais do que esse valor, em gigabytes. Então, Ricardo, o meu computador tem 1 giga. Você é pobre. Não, brincadeira, tô tirando só sarro, tá? Na verdade, você tá maus nas pernas. Entenda, quanto mais memória RAM você tiver, mais rápido é o computador. Mas por que relação tem nisso, Ricardo? Ué, vou apagar e vou te mostrar. Imagine que aqui seja o processador. Aqui é a memória RAM, que é a memória principal do computador, que é volátil. Perde os dados quando desligada. Imagine que aqui nessa hipótese, você tem um computador com 2 GB. 2 GB é muita memória? Aí você tem aqui o HD, que é a memória secundária de massa. Aí o Winchester, o disco rígido, que é a mesma coisa. Memória secundária de massa, que os programas estão armazenados. Veja, hipoteticamente, esse cara seja de 250 gigabytes. Nossa. Gigabytes. Imagina que você vem carregando, abriu o Windows, abriu um monte de programas, está com toda a memória usada. E você quer abrir outro programa, os programas estão instalados aqui. Você quer abrir outro programa, não existe mais espaço livre, O que ele faz? Empresta um pedaço do HD para fingir ser memória RAM. Mas não esquece, o HD é lento. O nome dessa memória que é emprestada para quebrar o galho lá é memória
virtual. Quanto mais você usa essa memória, mais carrossel é o teu computador. O que o técnico faz? Sugere que você coloque mais um pente de memória, vamos supor, com mais 2 GB, totalizando assim 4 GB. E aí você faz o quê? Quando tentar abrir mais programas, ao invés de usar esse pedaço, vai ter mais espaço. Se tem mais espaço aqui e ele é mais rápido que o HD, o computador vai ficar mais rápido. Então, um ponto importante a se analisar é que a quantidade de memória RAM vai interferir na velocidade do computador, certo? Porque senão, quando acaba a memória RAM, se tem pouca memória para o que você costuma fazer, ele vai usar muita memória virtual, que por sua vez é lenta. Assim, consegui resumir para você a importância de ter uma quantidade considerável de memória. Mas, Ricardo, como é que eu sei quanto eu tenho de memória? Euclides, vamos fazer um zoom na tela? Vou te ensinar a encontrar isso. ESC para sair da minha apresentação. E vou fazer assim, iniciar, que é essa bolinha. Nossa, a tua barra fica lá em cima. Iniciar, ai que o dele é de professor, não me irrita. Iniciar, vai lá onde diz computador, botão direito. Ai, me perdi, Ricardo, de novo. Iniciar, vai lá onde diz computador, botão direito. Aí acha propriedades, tá vendo ali propriedades? Sempre o botão direito vai te levar a propriedades. Clica ali, aí vai ter a versão do Windows, outras informações. E aqui a questão mais técnica, Core i5, processador, memória RAM 4. Então é um Core i5 com 4 GB. Estamos bem de computador? Poderia ser melhor, né, Ricardo? Não me irrita, tá? Mas já deu para você entender basicamente o que é isso. Legal. E olha essa relação então aqui, esse triângulo, esse esquema hierárquico que nós temos. Nós temos aqui, isso indica que é mais veloz. Aí nós temos aqui o disco rígido, que é o HD. A memória RAM. Memórias que ficam dentro do processador, que eu não entrei no mérito contigo, são memória registradores e memória cache. Ficam dentro do processador. Eu quero que você entenda que o HD é maior, porém mais lento que a memória RAM. Que é grande, porém mais lenta que a tal de memória cache, que é uma memória que serve para aumentar a velocidade de processamento. E ela é maior e mais lenta do que os registradores, as menores memórias de um sistema computacional, as menores memórias e as mais rápidas dele. Tudo bem? Joia? Legal. Agora chega o momento de analisarmos a outra etapa, que é a parte que fala da memória secundária, auxiliar ou memória de massa, que é o cara que guarda os meus dados. Processador executa, processador manda em tudo, memória RAM executa, e esses caras guardam. Olha um HD de 2 TB. O que é TB? TB, o que é TB? Terabytes. Blu-ray, HD externo, pendrive, que é um tipo de memória flash. Saber que o pendrive é um tipo de memória flash é bem importante. Então saiba que pendrive é um tipo de memória flash. E eu tenho também aqui um tipo de HD mais rápido, de um material semelhante ou similar ao do pendrive, que é uma unidade de estado sólido. Solid State Disk, um disco de estado sólido. Esses caras normalmente eles equipam quem? Equipam Ultrabooks, normalmente, tá? São extremamente compactos, velozes, só que eles não têm grande capacidade de armazenamento. Outros dispositivos, ou melhor, falando dos dispositivos de armazenamento, o primeiro que eu quero analisar contigo é o CD. CD-ROM. O ROM deriva de Read Only Memory, ou seja, memória de somente leitura. Falando nisso, Euclides, que é meu câmera, eu trouxe teu CD do Vando hoje, tá? Te devolvo, beleza. Ele tem uma coletânea muito legal do Vando. Então, olha só. Peguei o CD do Vando do Euclides. Eu posso apagar as músicas e gravar outras músicas lá dentro? Não, porque ele é CD-ROM, ele é de somente leitura. Se você quer gravar, tem que ter uma mídia específica, ou seja, um CDR, que deriva de Recordable, ou um CDRW, que deriva de Rewrite Able, ou seja, você pode gravar, pode apagar, gravar e apagar. Tudo bem? Então veja, essas mídias são formas de armazenamento óptico. Mas eu tenho também o DVD. DVD tem de dupla camada, onde eu tenho lá, posso alcançar capacidades de 8,5 gigabytes, muito bem. Só que o que mais cobram em provas é justamente aquele de camada simples, que diz 4,7 gigabytes.
Ou, se você quiser arredondar, 4.700 mega. 4.700 mega. Passa vírgula 3 espaços para lá, muda a grandeza. 4.700 megabytes é a mesma coisa que 4,7 gigabytes arredondando. Outro tipo de dispositivo de armazenamento óptico é o Blu-ray. O Blu-ray ele tem, por exemplo, 25 gigabytes por camada. Ele pode ter dupla camada, 50 GB e duplo lado. Que nem o LP do Menudo, lembra? Long Play LP? Tinha 2 lados? Então, pode ter 2 lados. De dupla camada por lado. Então imagine 100 GB. Mas é claro, o trivial é você ter dupla camada de um lado só, 50 GB. É bastante coisa. Contra, por exemplo, os nossos 4,7 do DVD. Então o Blu-ray, além de super resistente, tem gente que acha que o Blu-ray não é resistente. É resistente, ele tem uma boa capacidade de armazenamento. E aí, finalmente, chegamos naquele terceiro item, porque eu analisei contigo o processador, memória RAM e o HD, que é o disco rígido, não é mesmo? Então chegamos nesse ponto, ó, tem diversos tamanhos, 250 GB, 500 GB, 1.000 GB, que seriam 1 TB, estou arredondando tudo para baixo, por sistema de numeração decimal, para ficar mais fácil de entender, tá? Então, ó, 1.000 GB, 1 TB, e o HD ele pode ser dividido em partes, que nós chamamos de partições. Cada partição vai receber uma letra de unidade se você está usando o Windows, mas lá no Windows eu vou trabalhar com você o que vem a ser letras de unidade. E daí isso vai clarear, isso vai facilitar. Tudo bem? Então não fica desesperado. Tá aí o HD, tipo de memória secundária ou de massa. Ricardo, volta lá, o quê? Você escreveu Winchester. Para aquelas pessoas mais saudosistas, eu acabei escrevendo Winchester aqui também, para você entender que foi, e alguns até acham que é, um nome válido. Tem outros dispositivos, como já havia comentado, uma unidade de estado sólido, SSD, rápida, só que pequena. Memory keys, ou seja, os pendrives, decora, são tipos de memória flash. São dispositivos de memória flash, não vai esquecer. Eu tenho cartões de memória que também são dispositivos de memória flash. Tá brincando? Também são dispositivos de memória flash. Ó, esse tem 1 GB, esse tem 8 GB. Tá vendo ali, ó? GB maiúsculo. Esse tem 64 GB. Mas é pouco. Esses HDs SSD são pequenos. Tem de tamanho maior? Óbvio, só que daí o preço é proibitivo. Para eu encerrar o capítulo de hardware, de conhecimentos básicos, não de básico no sentido de fácil, mas básico no sentido de base, de estruturais, de estrutura. Eu vou falar, claro, para finalizar, sobre os periféricos, as interfaces, os dispositivos, os acessórios de entrada e saída. Eu não uso muito acessórios, eu gostaria de usar mais dispositivos e periféricos, porque ficam na periferia, tá? Eles podem ser classificados como de entrada, de saída, ou de entrada e saída. Esse I/O está em inglês, input e output, tá? Então veja comigo, esse E/S que você observa é uma classificação do teu hardware, mas olha o que eu vou te dizer agora, o processador e a memória RAM não são classificados nesse quesito. O processador e a memória RAM não são classificados como de entrada, saída, não são. O HD, além de armazenamento, ele também faz papel de entrada e de saída. Ele manda informações para fora do computador e pega informações de fora e traz para dentro. Essa é a sacada. Por exemplo, o mouse manda informações para dentro do computador. A tela traz informações do computador para você, entrada e saída. E aquele dispositivo faz as duas coisas, entrada e saída. Vamos analisar alguns deles. De entrada, teclado, manda informações para o computador. Aí um outro exemplo de um teclado, já bonitinho e tal. Mouse, periférico de entrada de dados, manda informações para dentro do computador. O grande representante disso, o scanner ou o digitalizador, manda informações para dentro do computador. Não posso esquecer. A resolução, a qualidade dele é dada em dpi, o certo seria PPI, mas as pessoas falam mais dpi. Dot per inch, ponto por polegada e não pixel por polegada. Pixel é um ponto luminoso, dot é um ponto no papel. O CR é um programa que faz o quê? Ó? Imagina uma pessoa cega, como é que ela vai ler um livro? Ela coloca o livro no scanner, além de digitalizar, de escanear, ele vai pegar e vai passar um programa OCR, se assim você solicitar,
E vai fazer o quê? Vai deixar esse texto que estava ali de forma editável. Vai deixar ele editável. Daí programas como JAWS, DOSVox, DSpeech, eles leem esse texto para, no caso, a pessoa que tem essa necessidade. Tudo bem? Combinado? Então é um programa, o CR é um programa. E eu tenho, claro, ainda representando os periféricos de entrada, os gamepads ou joysticks, os leitores ópticos e magnéticos. Lá no supermercado, passa o produto lá na gôndola, o código de barra faz pi, aquela máquina que faz pi e manda informação para dentro do computador. Aquele tipo de dispositivo é um periférico de entrada de dados, tá? Eu tenho também os dispositivos de áudio, microfone, ó, eu falo no microfone, vai para dentro. Eu pego e ponho o microfone no ouvido. Não. Ele manda informações para dentro do computador. Sempre importante isolar o periférico. E a webcam? A webcam é de entrada, de saída ou de entrada e saída? Só de entrada, seu louco. Eu estou no slide de entrada, só tem a imagem dela de entrada. Por que entrada e saída? Ele pega a minha imagem e manda para dentro do computador. Acabou. Acabou. Aí a placa de rede que vai mandar o sinal para outro computador é o monitor que vai tirar a imagem dele. A webcam, só entrada, pega informação e manda para dentro. Tudo bem? E eu tenho os dispositivos de saída, aqueles que tiram informações do computador e manda para mim. Monitores, tem até os 3D, né? Monitores. Eu tenho impressoras, ó, laser, a jato de tinta, matriciais que são com agulhas, que marcam a fita e a fita marca o papel, impressoras de impacto. Tenho plotters. Ou você acha que um engenheiro, que um arquiteto, imprime uma planta de uma casa em A4, e depois pega uma cola bastão e... Não. Existe uma bobina de papel e ele manda plotar. Então o plotter é um dispositivo de saída. Plota um banner, plota uma planta, certo? Essa impressora é um corpo estranho. Está no slide errado. Por quê? Porque ela é uma multifuncional dotada de scanner, de digitalizador. Então, quando você usa o scanner, ele está fazendo entrada de dados. Quando você imprime, ele está fazendo saída de dados. Então, ela é de entrada e saída. Uma vez numa turma presencial, o aluno levanta a mão e diz assim: Ricardo, a minha webcam tem microfone. E daí? Então, ela é de entrada e saída. O que a webcam faz? Pega a informação e manda para dentro. Então, professor, e o microfone? O que o microfone faz? Manda para dentro, você põe o microfone no ouvido. Aí mesmo, né? Isola o periférico, louco. Aqui, ó, analisando como um todo, é de entrada e saída, porque esse periférico faz as duas coisas. Home theater. Este tipo de caixa acústica faz o quê? Uma saída. Saída, Ricardo. Pega informações de dentro do computador e coloca para você pro lado de fora. Saída. Entendeu como funciona o bagulho? É assim. Tenho, claro, os periféricos de entrada e de saída. Quer um exemplo? Gravador de DVD. Gravador de CDs. Tanto gravo informações no CD como leio informações do CD. Não é? Monitor touchscreen, com tela de toque. Eu tanto enxergo aqui a saída como interajo enfiando o dedão nele e mexendo. Entrada e saída. Os tablets, por exemplo, e os principais smartphones que existem por aí, todos têm telas de toque, ou sensíveis ao toque. Ah, claro, um grande representante dos de entrada e saída é o modem, o nosso modulador e demodulador de sinal. Daí vem o modem, usado em linhas telefônicas ou dial-up, aquelas antigas. Vou até te fazer uma pergunta, que até já fiz o som dessa conexão, não é mesmo? Mas eu te faço uma pergunta. Um usuário com aquela conexão antiga, mais lenta, que alguns chamam de discada, enfim, mas um usuário com aquele tipo de conexão, ele pode pegar vírus da internet? Pega devagarzinho, mas pega. Não duvide disso, pega vírus. Está na internet, está sujeito a malwares. Nós veremos depois. E claro, tem o modem ADSL, que já é um modulador, demodulador de sinal mais rápido, para conexões mais rápidas. E obviamente que eu tenho os adaptadores de rede. Adaptador de rede é justamente a minha placa de rede. E o que ela faz? Ela justamente trabalha, opera, enviando e recebendo dados. As placas de rede, elas podem ser com fio e podem ser sem fio. E aí começa o drama. Por que começa o drama, Ricardo?
Porque você vai num lugar, sei lá, você vai numa escola, aí chega o rapaz, vai lá na escola e diz assim, vocês têm Hi-Fi aqui? Hi-Fi é bebida. Eu quero dizer assim, amigo, isso é uma escola, não é um bar, é Wi-Fi. Quando você vê Wi-Fi é uma rede sem fio. Quando você vê wireless é sem fio. Quando você vê wireless é sem fio, não quer dizer que é rede. Quer ver? Vamos lá no quadro, Euclides, vem comigo. Olha só. Não quer dizer, quando eu falo wireless, que é uma rede de computadores. Tá? Depende do contexto, da conversa, até dá para engolir. Mas o wireless é sem fio. Não existe home theater wireless? Existe. Não existe teclado e mouse wireless? Existe. Sem fio. Wireless. Wire é cabo, é arame. Less é sem. Wireless, sem fio. Se eu falo Wi-Fi, tudo bem. Uma conexão de rede é sem fio. Se eu falo Bluetooth, é um tipo de conexão de radiofrequência, mas entenda, o Bluetooth conecta dois celulares, dois dispositivos, teclados e mouse sem fio normalmente são Bluetooth. Sabia disso? Eu posso ligar meu celular no teu via Bluetooth, é uma forma, é um meio de comunicação. Wi-Fi já é uma rede de computadores, uma outra forma, mas ambos são wireless, sem fio. Entendeu a conotação da espécie wireless? E óbvio, você, como nos notebooks hoje, consegue ter duas ou dois adaptadores de rede, ou um com fio, outro sem fio, sem estresse nenhum. Você pode ter um conectado numa rede e outro em outra. Sabia disso? Sim, você tem dois adaptadores de rede. Tem dois adaptadores de rede. Ok? Combinado? Joia? É neste ponto que eu encerro esse primeiro capítulo. Ou seja, na minha próxima aula, eu vou começar com o quê? Começar com o capítulo de Windows, extremamente cobrado pela Fundação Carlos Chagas, independente da possível prova que você vai fazer. Entenda, o Windows é um conteúdo que cai bastante. Toda aquela parte fundamental de arquivos, de pastas, eu vou te ensinar no Windows, não no Linux. Por quê? Porque a maioria utiliza o Windows, ponto. E daí quando eu estiver trabalhando o Linux com você, eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar justamente os detalhes, as peculiaridades desse sistema operacional Linux. Compreendeu? Então, no Windows, além de estar dando conteúdo para você, conteúdo do sistema operacional, eu também estarei trabalhando contigo as questões de arquivos e pastas. Combinado? Mas isso eu começo só na próxima aula, com novo material, com apostila para você e tudo mais que você precisa. Combinado? Te vejo lá então com mais conteúdo fundamental para a tua aprovação. Até lá!